Então, boa tarde para todo mundo. Obrigada, Alejandra, André e Joaquim, por disponibilizarem, né, o tempo de vocês para fazer essa crítica e análise do trabalho de todo mundo aqui. Bom, eu vou apresentar Raízes da Resistência, que é um trabalho que eu iniciei no começo do ano, e por causa da pandemia, então a gente tem esse pequeno hiato de pausa e pensares, né? Eu sou de Santos, litoral de São Paulo. Eu cheguei no litoral do Nordeste em outubro, devido ao vazamento do petróleo. Então, eu tive esse impulso de documentar com um olhar super investigativo e também de uma questão também pessoal minha, como cidadã, de saber o que estava acontecendo nas praias do nosso país. Então, eu rodei por lá durante 15 dias. O André foi meu testemunha do meu processo decisório de ir ou não ir. E meio toda aquela problemática que eu encontrei, eu conheci um grupo de marisqueiras. É um grupo de mulheres que eu não tenho contato aqui na minha região, embora Santos seja uma região de manguezal, a gente não tem esse contato muito próximo e direto com as comunidades que habitam, né? Então, eu conheci a líder do movimento das marisqueiras e eu tive uma grande afinidade, compaixão e empatia pela situação toda que elas estavam enfrentando, né? E então eu me comprometi a voltar e eu acabei voltando em janeiro para conhecer e explorar um pouco, né? Sentir com os meus olhos e com toda a minha vivência qual é a realidade por trás de um grupo tão vulnerável e que a maioria da sociedade nem se dá conta que existem, né? Então esse foi o meu pontapé inicial para ir para lá. Então, Maíra, pode começar a passar. Então, eu passei lá também mais ou menos 10 dias e fui vivenciar o que é o mangue, né? Então, eu me dispus a, a acompanhá-las e a conhecer todo o dia a dia e toda a sua, as suas rotinas e questões pessoais, emocionais e sociais que envolve o ser marisqueira. Então, foi um trabalho muito rico e fotograficamente eu trouxe um punhado de imagens assim que foram as primeiras que eu fiz, né? Então acaba sendo um processo também do meu pensar fotográfico, de como eu vou abordar profundamente cada camada que vai se revelando ao longo do meu conhecimento das viagens e testes fotográficos também, né? Então, a minha história com as marisqueiras, ela começa de uma forma mais pessoal, então, conhecendo quem elas são, né? As marisqueiras, elas são mulheres que pescam os mariscos nos mangues. Então, a atividade principal delas é a pesca, né? E é uma atividade geracional, ou seja, só as mulheres pescam e passam de mãe para filha esse trabalho. Então, essas meninas, essas são duas irmãs, a, a Yasmin e a Manuela, e, e elas já estão introduzidas na atividade da pescaria, né? E é uma questão assim bastante preocupante também, né? Se você pensar numa perspectiva educacional e social, porque são meninas de uma geração super nova, geração, né? A gente está em 2020, essa é a quarta ou a quinta geração de marisqueiras, e elas já não têm mais esse desejo de seguir o trabalho das mães, das avós, das tias, justamente porque elas já conhecem o mundo e vê que elas têm outras oportunidades. E, ao mesmo tempo, a gente sabe, por um viés econômico e de oportunidades, que o futuro que elas desejam dificilmente vai acontecer justamente pela negligência e omissão do Estado em quesito educacional e de saúde mesmo. Então, é bastante preocupante, né, nessa questão. Então, nesse trabalho também quero abordar um pouquinho essa parte familiar.
As marisqueiras, essa é a Leninha, que é a líder do movimento das marisqueiras, que ela é tia daquelas meninas, irmã da Tita, que é a próxima. Então, eu comecei a fazer alguns retratos no ambiente delas mesmo, para retratar justamente essa relação que elas têm com o território delas. Elas nascem no mangue, elas começam na atividade de uma forma muito cedo, e essa é a única atividade delas. E ao decorrer do contato, eu acabei me aliando ao movimento feminista lá de Maracaípe. Acho que eu não comentei, né? Para quem não viu antes, essa é o Manguezal de Maracaípe, que é uma praia ao lado de Porto de Galinhas. E é um território bastante complexo e socialmente cruel, porque essa praia ela fica exatamente a pouquíssimos quilômetros dos maiores resorts de luxo do Nordeste e elas não têm qualquer condição de saúde, higiene, educação. Então, é o retrato do Brasil mesmo, né? De um lado tá os privilegiados que nem sabem que elas existem. E essas marisqueiras, elas têm um papel fundamental na economia local, porque o marisco delas acaba alimentando todo o setor turístico e hoteleiro e ao mesmo tempo elas sofrem com a questão de infraestrutura na hora de fazer o próprio trabalho, né? E esse movimento feminista que a gente atua é justamente para trazer melhores condições de trabalho para elas. E hoje até acabei de receber a mensagem, eu estou super contente que a gente conseguiu um investimento bastante significativo para darem um apoio educacional e de saneamento básico para elas trabalharem. Aí, aqui eu começo também um experimento das imagens para falar do próprio território, né, do racismo ambiental que existe em torno do mangue, que o mangue ele tem uma imagem um pouco depredada, né, na sociedade, porque se a gente começar a ver que os colonizadores e latifundiários que vieram dominar o Brasil, eles não conheciam esse bioma, eles tratavam o mangue como algo sujo e fedido, então eles colocaram as pessoas de baixa renda e as famílias ribeirinhas para dentro do mangue para construírem as cidades e tirar a população. Então aqui você começa a ver que como é a relação das pessoas com o seu próprio território. Então o mangue acaba sendo tudo para elas, né? Elas nascem no mangue, morrem no mangue e tudo é em torno disso e elas não têm qualquer visibilidade, né? Então acaba sendo bastante preocupante nessa questão de como vamos apoiar essas mulheres que elas precisam de muito apoio. E eu estou correndo aqui porque falta um minuto e eu tenho tanta coisa para falar. E como é que a gente vai fazer para dar todo o apoio, né? São mulheres solos, nessa comunidade são 150 mulheres solos, tem pouquíssimos homens que apoiam dentro da própria família, então o dinheiro delas vem totalmente do marisco. Com o vazamento do petróleo, elas não puderam pescar. A atividade de marisqueira, ela não consta como atividade de direitos dentro de nenhuma lei do nosso país. Depois do vazamento de petróleo, que foi promulgada uma lei reconhecendo elas, só que elas precisam de leis municipais que são subordinadas às leis ordinárias, e acaba que em Pojuca, por exemplo, elas não têm direito nem ao auxílio-defesa, que está acontecendo agora. Então, é uma sistemática, uma problemática social gravíssima, e o que eu quero com essas fotos é ajudar, mostrar para a sociedade que existem realidades muito próximas à nossa e que são totalmente díspares e injustas, e que a gente consiga despertar uma consciência um por um para a gente ajudar a mudar essa realidade, né? Então, é assim, essa situação real, eles não têm a mínima questão de higiene e amparo,
E esse movimento da TPM está fazendo de tudo para a gente conseguir verba para mudar toda essa realidade. E aí as minhas fotos, elas acabam sendo também uma forma da gente ir atrás desses investidores para ajudar a tirar essas mulheres dessa situação. Eu acho que é isso, acho que eu fiquei meio tensa para correr, para dar tempo, acho que deu. Obrigada, pessoal, por escutar. E tem o vídeo, deixa eu falar do vídeo, que o vídeo eu acho muito lindo e foi de uma forma totalmente experimental também, eu nunca tinha filmado na vida. Eu filmei rapidinho alguns trechos o que eu acompanhei durante a pescaria delas. Tá no meu Instagram, no meu IGTV, e eu acho que quem puder ter a oportunidade de escutar a Leninha falando vai ser bem legal. É isso, obrigada. Maravilha, Bruna. Parabéns. Obrigada por compartilhar. E aí, agora já que a gente pode começar, né, com os comentários. André, quer começar? Posso começar. Bom, também bem-vindo a todas e todos. Obrigado ao festival pelo convite, é sempre um prazer. E a Bruna, eu conheço já esse trabalho, porque a Bruna, para minha felicidade, por um tempo fez parte do meu grupo de estudo, então a gente se conhece já. Eu acho... Também nunca participei desse formato, eu vou tentar, só tenho 5 minutos, né? Eu vou falar bem rápido. Eu acho que hoje, como a gente discute no grupo de estudo, né, as questões que são colocadas no contemporâneo a respeito da fotografia dita documental, humanista, que quer causar uma transformação no mundo, né? Eu acho que a Bruna já está bem sintonizada com essas questões. Eu acho que um trabalho como esse hoje a gente percebe que não é mais simplesmente ir lá, conviver um tempo numa comunidade, capturar umas fotos muito emocionantes, muito potentes, voltar para esse mundo daqui, né, que não é o mundo delas, e mostrar isso num jornal, numa revista, e esperar que isso cause alguma transformação social, né? Eu acho que, infelizmente, o seu projeto ficou parado por conta da pandemia, como tudo, né? Assim como tantos projetos ficaram estacionados nesse período. E o que eu te colocaria só, Bruno, é que eu acho que tudo o que você fizer com relação a esse trabalho tem que ser feito em parceria com elas, numa conversa muito direta sobre como elas enxergam a própria situação, o que é prioridade para elas transformar, que tipo de imagem delas elas querem mostrar para o mundo, quais são os problemas que devem ser fotografados e de que forma elas gostariam que eles fossem fotografados. E o que se objetiva então com essa imagem, que tipo de resultado, como por exemplo apoio financeiro. Então eu acho que se a questão é tratar o saneamento básico, então junto com elas conversar quais são as questões prementes, aonde essa imagem pode ser criada, né? Qual imagem, e aí como isso vai circular e como isso será levado para o mundo, né? Eu acho que essas são as questões que se colocam, né, para nós, para quem trabalha com questões sociais, que não é mais simplesmente ir lá fotografar e voltar. Eu acho que você está super ligada nisso, você está próxima a ela, você já fez até arrecadação de fundos, né, uma vaquinha para elas num momento bem crítico. Então eu acho que é isso, as fotos... eu não tenho nenhum comentário específico a fazer a respeito das imagens, a não ser que eu acho que elas poderiam focar mais nos objetivos que a comunidade tem. Para além de mostrar a comunidade, você ter os objetivos... eu acho que as imagens servem a um plano de ação que você pode desenvolver junto com a comunidade. Sabe? O que se quer causar. É basicamente isso que eu proponho. Fotograficamente, eu acho que as imagens são bonitas, são bem feitas, acho que os retratos têm dignidade, né? Você sabe que eu sempre vou bater um pouco na tecla de buscar uma uniformidade da linguagem, que eu acho importante para o projeto, né? Uma questão de como elas estão fotografadas, então tem algumas que são um pouco mais formais, que nem aqueles retratos no Mangue que a gente conversou, outras estão um pouco mais documentação da vida,
Eu te proporia talvez buscar uma unidade visual nisso, porque tudo pode ser fotografado do mesmo jeito. Eu acho que isso facilita a comunicação da mensagem que você quer, né? Que basicamente, como você disse, é um grupo vizinho a um local de alto consumo de luxo no Brasil e que padece, né? E que para a qual falta o mínimo de condições de vida, né? E é meio chocante que no mundo de hoje a riqueza que está do lado de lá do muro não colabore com as suas vizinhas, né? Para que a região inteira prospere junto, né? Principalmente se elas fornecem ainda insumos para o turismo, né? Então eu acho que tem um trabalho a ser feito para comunicar isso para aquele lugar e também em outras esferas políticas, né? Em que a ação possa acontecer. Agora seguimos com Alejandra ou Joaquim. Tá, eu posso. Ótimo, ótimo. Bom, boa tarde a todos e a todas e obrigada pelo convite. Obrigada aos fotógrafos por também me dar essa oportunidade de desfrutar desse trabalho de vocês, de conhecer melhor. Alguns de vocês eu já conhecia o trabalho, mas no caso da Bruna, não conhecia esse trabalho, então acho que é um tema super pertinente, super pertinente. Vou tocar e reforçar algumas questões que acho que o André colocou muito bem, no sentido de como você estabelece essa fotografia como um meio para um crescimento que sai desta relação mais contemplativa da foto. Como o André muito bem disse, as fotos são belíssimas, tem uma série de questões que acho que seria até, de alguma maneira, contraproducente comentar aqui de uma dimensão técnica de uma fotografia quando há uma urgência social e de contexto que é o que dá razão ao ensaio. E, nesse sentido, eu acho que assim, eu avançaria um pouquinho em algumas questões que você coloca na tua descrição do trabalho, mas que eu acho que isso pode crescer mais quando você coloca o contraponto, talvez em algum momento desse ensaio, de esse contexto absolutamente em extremos opostos, né, de umas marisqueiras que estão no mesmo território de esses empreendimentos de luxo. Acho que isso sabe, isso tem uma pungência, né? Que em algum momento, talvez menos esses olhares panorâmicos de umas 2 ou 3 imagens que você colocou aqui do contexto da paisagem, né? Que eu acho que, como o André muito bem reforçou, acho que de alguma maneira fragilizam um pouco a potência dos retratos. Então, a potência dos retratos eu acho que está muito bem lograda, né? E acho que você pode se concentrar nessa. Me parece que aí é onde está o maior mérito, né, do teu olhar sensível, né? E também algumas questões, talvez, gostei muito de umas imagens de algumas marisqueiras que estão nos interiores dos seus espaços e não apenas no mangue, né? Porque você desloca a figura do centro. A do mangue, elas estão muito, gostei muito da composição, porque o mangue aparece como mais um personagem, né? Então, esse contraponto está legal. Mas quando você vai para a intimidade das marisqueiras, para o seu espaço doméstico, gostei desse deslocamento que você faz para que o seu mundo, os seus objetos íntimos também falem. Então, está muito legal. Inclusive, a luz, acho que é uma coisa muito interessante no teu olhar, de capturar uma luz que é muito, quase uma penumbra, sempre quase em penumbra. Isso simbolicamente, para essa situação de quase invisibilidade que essas mulheres estão, eu acho que você pode explorar
bem legal. De resto, obviamente, como que você vai problematizar esse trabalho numa montagem? Tem diversas possibilidades que você vai ter que estudar em função de onde que você vai mostrar isso, né? Em que contextos expositivos, né? Você vai mostrar essa coisa, porque eu imagino que pela dimensão do tema da ferida que você está tocando, essas imagens, eu imagino que elas tenham que ter uma escala assim, realmente generosa, né? E não pequenos retratos, né? São duas, talvez seriam duas possibilidades muito diferentes. Mas aí já estou avançando um pouquinho para onde que esse trabalho vai, né? Porque acho que em termos de proposta está muito legal. Parabéns. Tá ótimo, obrigada, Alejandra. Joaquim Massal, quer comentar? Boa tarde a todas e todos. É um prazer estar aqui. Agradeço o convite do nosso querido curador e de toda a equipe, né, que fez esse trabalho bonito. Vocês estão de parabéns. Vamos lá, 5 minutos. Olá, Bruna, boa tarde. Parabéns pelo trabalho. Eu tenho o mesmo problema que você. Falo demais e o tempo voa, né? Olha, de saída, queria dizer que eu endosso as palavras do André. Ele falou algumas coisas. A gente sempre pensa em bastante coisa, né? Porque como somos 3, a gente tem que ter um estoque de coisas a falar. O André, que eu também saúdo, que eu não vi há um tempo, mas cujo Farroupilha eu já comprei, já curti, ele também já mandou um exemplar do Depósito Legal, né? Assim que eu for à biblioteca eu vou levar. Cumprimento, gostei muito do que ele falou. A Alejandra eu não conhecia, é um prazer, Alejandra. Gostei também das suas palavras. Vou tentar aqui somar alguma coisa, né, para Bruna. Bruna, olha, gostei muito do seu trabalho. Claro que ele está numa linha, né, na qual nós, aqui no Brasil, muitos países têm tradição nesse campo, mas nós também temos tradição nesse campo, né? Olhando o seu filme, e achei interessante que você mandou também um filme, né, e cada vez mais nós, fotógrafos, filmamos mais e mais, né? Nossas câmeras já estão bem aparelhadas para que a gente se arrisque na filmagem. Agora a gente já tem o drone, né? Com o qual a gente pode fotografar e filmar. Eu diria que olhando, eu vou querer falar outras coisas, né, Bruna, para somar, né? Então, vamos falar um pouquinho de edição. Eu achei a edição do seu filme bem fechada. Na edição do seu trabalho fotográfico, eu fiquei um pouco em dúvida se ele devia terminar daquele jeito, tá? Porque você falou de racismo ambiental, achei muito bacana você lembrar esse tema que ainda é pouco falado. E no final do seu trabalho eu pergunto, será que você não ficou um pouco marcada por essa coisa de querer encarar as pessoas que praticam racismo ambiental? Será que você não poderia terminar no caranguejo ou numa daquelas fotos iniciais? Não sei. E tem uma coisa que, para mim, é uma dúvida muito saudável, mas que eu acho que poderia estar um pouco respondida no seu trabalho, a questão da economia do caranguejo lá. Não ficou muito claro para mim, através das imagens, se aquilo é só um meio de subsistência ou se elas ganham dinheiro com aquilo. Eu não sei se você conhece o trabalho do André Alves, que é um biólogo e fotógrafo, que fez um mestrado chamado Os Argonautas do Mangue, documentando antropologia visual na ilha de Vitória, Espírito Santo. Eles catam caranguejo. Ele foi orientado pelo Etienne Saman, na Unicamp, publicou um livro. Então, essa questão da narrativa, da descrição, de como as imagens vão contar o todo, eu acho que você não conhece, né, o trabalho do André. Eu recomendaria, tá, que você olhasse, porque eu acho que ele vai te ajudar, né, a encaixar melhor. Com relação ao teu filme, eu não sei se você conhece o trabalho do Celso Brandão, né? Isso é cinema etnográfico, né? Achei maravilhoso o teu filme. O Celso Brandão tem mais de 50 filmes etnográficos, ele é de Maceió. Boa parte desses filmes está ou no Vimeo ou no YouTube. Caso você não conheça, também sugiro que você olhe, né? E a gente não pode esquecer do mestre Ripper, né? O André falou aí da questão de você trabalhar com elas, pá, né? O Ripper nos ensinou muito sobre isso também, né? Não podemos esquecer. Mas, então, voltando ao seu trabalho, dá para ver que você já é uma fotógrafa, que você tem sensibilidade, que você soube se comprometer
com as marisqueiras, né? E você está indo num caminho muito bom. A coisa de você trazer um pouco da cultura material delas, né? Do interior da casa, roupa, mobiliário, que loucura, né? Que é o mobiliário daquela. Sabe, eu que sou designer também, esse teu trabalho me tocou em outras questões, né? Além da atividade econômica delas. E eu achei belíssimo, tá? Achei belíssimo. E tem só questões de edição, mas isso é muito pessoal, né? Se põe essa ou aquela, se encadeia assim. Mas a questão da economia, eu acho que não está clara aí. Não sei se você vai ter tempo de responder. Obrigado. Obrigada, Joaquim. Gente, o pessoal aí que tiver no chat, na sala e quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, a gente também tem 5 minutinhos para isso. Mas, em geral, eu estou vendo que é puros elogios. E eu acho que a gente pode dar um espaço, se a Bruna quiser fazer algum comentário também, né? Ou retribuir alguma pergunta. Se você quiser, Bruna, fique à vontade. Eu vou tentar fazer rapidamente. Assim, obrigada aos 3 queridos. Muito obrigada pela essa crítica que foi muito boa. Para mim, abriu também a cabeça de várias questões. E Joaquim, é verdade, a economia, eu não abordei, tem muita coisa ainda a abordar, são muitas camadas, né? Esse ano eu estava programada aí a cada 3 meses para lá, e né, não deu, mas eu continuo, né, com contato semanal com as meninas, enfim, e provavelmente eu vou voltar para dar continuidade e explorar um pouquinho mais, e é uma economia de subsistência, mais subsistência, não é subsistência, não é, é os dois, né, o misturado dos dois, e elas estão, assim, com uma problemática muito grande que elas não têm direito ao auxílio defeso também, então a fome chegou, então tem toda aquela problemática geral. E o que a Alejandra falou também, sobre unidade visual, eu preciso melhorar algumas coisas sim, tem várias coisas técnicas também que eu preciso dar uma alavancada, e é só, quanto mais vezes eu for, mais assuntos eu vou encontrar e trabalhar melhor essas questões com eles, assim. Mas acho que é isso, não vou me alongar muito, eu quero agradecer demais de coração todo mundo, e fico muito feliz de expor, é um trabalho que é muito afetoso para mim, é muito importante. Posso fazer um comentário muito rápido? Que eu esqueci de fazer para Bruna. Bruna, por exemplo, eu adorei, no filme é que eu entendi que elas pescam o caranguejo, né? Botam uma varinha assim, pum, puxa. Aí eu falei, puxa, nas fotos eu acho que isso não dá para fazer isso, dá para contar essa história. E também a relação delas ali, né? Quando elas estão na água, quando elas estão lá na parte mais seca. Então, eu te proporei também esse exercício, né? Voltando lá, de ver como que na imagem estática, né, na fotografia, você consegue narrar melhor coisas que no filme estão perfeitas. E por isso que eu citei a dissertação do André Alves, que ele teve essa dificuldade de explicar como é. Não, na verdade, aquele filme tem foto e filme, foi tudo ao mesmo tempo, foi uma loucura. Foi uma loucura, parecia um polvo louca, assim, fazendo tudo. E eu não coloquei as fotos aí porque ia passar o filme, mas não deu. Mas acho que... E foi incrível, eu fiquei com lama até o peito, foi uma experiência fenomenal que eu quero ter de novo em breve. Aí eu faço mais um filme. O Matheus Morbeck falou que queria fazer um comentário. Eu queria fazer um comentário assim, que o quanto é importante esse trabalho da Bruna. Eu acompanhei também de perto essa questão da tragédia do derramamento do óleo, e essas pessoas, sobretudo as marisqueiras mesmo, as mulheres, tiveram um papel importantíssimo nisso. Tiveram várias situações de locais que eu estava fotografando, que eu chegava e só tinha essas mulheres catando óleo na praia. E muitas situações, um distrito aqui perto do Conde, né, aqui no extremo norte da Bahia, aqui no litoral, e eu cheguei a questionar algumas, ela falou, não, mas porque em outras vezes que aconteceu o derramamento de óleo, a Petrobras acabou pagando diária, e os maridos, os pescadores, falaram que dessa vez só vão catar o óleo mesmo se pagarem.
Então, quem estava indo realmente fazer essa limpeza, se preocupando com isso, eu vi muito de perto, foi justamente essas pessoas, essas mulheres que estavam ali fazendo esse trabalho. E um outro aspecto também que elas me contaram, que eu acho que é importantíssimo, e esse trabalho de Bruno, acho que levanta também essa questão, é o impacto no trabalho em si, porque o óleo, na verdade, quando atingiu os mangues, ele impactou diretamente esse trabalho. O pescador, normalmente, ele vai para alto mar, vai buscar o peixe lá, então ele continua tendo o peixe, ingerindo ou não o óleo, é outra questão, mas o fruto do mangue, realmente, do marisco, foi muito impactado. Então eu vi de perto isso e, assim, eu acho que é uma história muito interessante a se contar. E o que mais importa, são fala de pessoas, né? Então é só um comentário nesse aspecto mesmo, da importância que essas pessoas tiveram, essas mulheres, sobretudo, nesse processo todo.